Mordomia cristã é um tema que nós vamos trabalhar. A palavra mordomia sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. Esta palavra é usada como regalias e favores concedidos, especialmente pelos governos e alguns funcionários públicos. Ou ainda, quando pensamos em mordomo, pensamos num romance ou um filme policial em que o mordomo sempre é o criminoso. Estes não são o sentido bíblico da mordomia cristã. Então, a ideia de viver na sombra e água fresca, para o cristão, isso não tem nada a ver com mordomia. Mordomia traz a ideia de serviço, traz a ideia de estar em prontidão ao nosso Deus. O texto que nós vamos usar como base nesta noite é Lucas, capítulo 12. Abra aí sua Bíblia em Lucas 12, vamos ler do 42 ao 47. A parábola do servo vigilante. Lucas 12, do 42 ao 47, diz assim a palavra de Deus. Lucas 12, 42 a 47. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiara os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dias que não espera, em horas que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Aqui mais uma vez reunidos, Senhor, estamos para te agradecer, para te louvar, para entregar diante do teu altar a nossa adoração. Recebe com aroma suave, ó Pai, tudo que foi feito esta noite, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Mas nesta noite também, Senhor, intercedemos em rogo para que o Senhor responda às nossas orações, vindo ao Pai ao encontro de nossos corações, com esta palavra nos moldando, nos dando direção, nos motivando a cada dia a te servir com toda integridade, com toda sabedoria, com toda prudência. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso chamado, a cumprir o propósito pelo qual fomos escolhidos para a salvação, e assim também possamos te servir, ó Pai, como servos fiéis, ao qual o Senhor nos confiou, uma palavra de salvação, para que levemos aos perdidos. Assim, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. O texto que nós acabamos de ler é uma parábola, digo que bem difícil de interpretação, porque há algumas vertentes aqui que podem levar ao pensamento ou ao entendimento de perca de salvação. Quando ele fala aqui do servo imprudente que será deixado para sofrer com os infiéis. Mas na verdade o texto não se refere a esse tipo de situação. É uma parábola, uma história fictícia, e dentro dessa história fictícia ela traz um enredo, um contexto. O contexto geral é o serviço, a importância que nós devemos dar ao serviço de Deus. E aqui no texto, então, enfatiza que Deus terá menos vigor, rigor na pena com os infiéis,
do que com os fiéis que deixaram de fazer a obra de Deus. Então, a pena que Deus dará sobre os infiéis será menor no sentido dos fiéis que receberão tal pena ou tal castigo por não ter obedecido ao seu Senhor. Então, levemente podem interpretar a ideia aqui de perca de salvação, na qual não existe esse pensamento no texto. O que o texto então se refere é ao serviço e ao compromisso que nós devemos ter para com Deus, e este cuidado que devemos ter para com a obra do Senhor. O Senhor nos confiou um ministério, nos confiou uma responsabilidade, a responsabilidade de levar a palavra de Deus aos perdidos. Quando o texto aqui aponta o papel, então, quando ele diz: bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Fazendo assim o quê? Assim como Deus havia ensinado, alimentando, cuidando, vigiando, tendo sabedoria, fazendo a vontade do seu Senhor. Aquele que faz isso, quando o Senhor voltar, receberá dele grande bênção, e a bênção é os seus bens. E que bens são esses? O reino eterno, onde nós iremos reinar juntamente com Cristo. Bens maiores serão colocados sobre nossas mãos. Lá no finalzinho do texto, ele afirma que aquele a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Às vezes o povo cristão, principalmente nos dias atuais, estão muito melindrosos, são todos de cristais. Se a gente aperta um pouquinho, eles quebram. Não querem ser arguídos, não querem ser questionados, não querem ser chamados à atenção. Mas só que a palavra de Deus, meus amados, ela chama a nossa atenção. A palavra de Deus, ela é como um espelho, e ao observarmos, devemos ver o que está errado em nós. Diante da perfeição da Escritura, a nossa vida deve ser refletida nesta perfeição. E aonde nos encaixamos nisso? Até onde estamos chegando? Qual a estatura de maturidade que temos alcançado para então o serviço de Deus? Mas na noite de hoje, não vou me deter ao texto. O que eu quero trazer a vocês é um panorama geral sobre o significado da mordomia. O que ela quer dizer? O que ela significa para mim e para nós? Então, primeiramente, o significado da palavra mordomo. A palavra mordomo em português vem do latim morgiomunus. Marjó, em latim, é maior ou principal. Domus, casa. Então, a casa como um todo, que ele contém, o que contém e o que significa. O mesmo significado também temos no grego. Então, o maior da casa, mordomo, quer dizer no latim, o maior da casa ou o principal da casa. E no grego, nós temos a palavra oikonomos. Oiko, casa, nomos, governo. Assim, o mordomo é o principal servo, o que administra a casa do seu Senhor. Então entendemos, diante do significado da palavra mordomo, que temos uma grande missão, uma grande responsabilidade sobre nossas mãos, sobre os nossos cuidados. Deus tem derramado bênçãos. E como temos administrado essas bênçãos? Como temos cuidado daquilo que Deus tem nos dado? Se formos olhar estas bênçãos, poderíamos colocar aqui como, por exemplo, nossa família, nosso emprego, nossa igreja. Então, tudo que Deus tem colocado diante de nós, para que nós cuidemos, como nós temos feito esse serviço? Temos sido fiéis mordomos ou temos sido infiéis? Então, os mordomos eram personagens importantes nos tempos bíblicos. Vejamos então 2 exemplos de mordomos e seus resultados. Então, o primeiro mordomo aí que nós vemos é Adão, como exemplo negativo, o mordomo infiel. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 e 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o homem, o primeiro homem, Adão, foi criado do pó da terra. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. Estando então em plena consciência, Deus deu ao homem uma missão: ser o mordomo do jardim, cuidar do jardim de Deus. O jardim de Deus aqui, irmãos, simboliza o lugar da morada de Deus, onde todos os dias Deus vinha até o jardim e queria saber como é que estava a sua casa, como era que estava aquilo que Deus tinha dado aos cuidados de Adão. Adão certamente tinha um diálogo com Deus todas as tardes, talvez anunciava o nome dos animais que ele tinha dado, contava sobre algumas frutas novas que ele havia encontrado, porque Deus havia feito um jardim perfeito, onde as árvores davam seus frutos, já árvores maduras, já produzindo, os animais também já em idade adulta, e assim ele via aquela bênção de Deus e tendo toda aquela bênção sobre os seus cuidados. Mas Deus havia dado uma ordem para Adão, apenas uma. Deus havia dito: de todas as frutas do jardim podeis comer, mas da fruta que fica no meio do jardim, da árvore que fica no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Apenas uma ordem, apenas um serviço que ele tinha como missão para cumprir. Lá no verso 3 a 11, capítulo 3, verso 11 e 12. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O texto então é muito claro em mostrar a nossa grande falha, irmãos, em reconhecer o nosso erro. Diante de uma missão que nos é dada, não há nada mais importante do que sermos fiéis cumpridores dessa missão. Deus tem dado uma missão a cada um de nós, a missão de ser propagadores do Evangelho, de sermos arautos do Rei, de ir por todo o mundo e por onde formos, anunciarmos a palavra de salvação. E a pergunta é: o que você tem feito desta palavra? O que você tem feito dessa semente? Uma semente que te alimentou, que te fortalece, que te deu vida, e você tem negado levar essa semente a outras pessoas. Então nós devemos estar alertas e atentos quanto à nossa missão. A missão de Adão era cuidar daquele jardim e proteger essa árvore. Esta árvore estava ali como um sinal de alerta, porque nós, irmãos, vivemos em um mundo arrodeado de dificuldades, arrodeado de tentações que o inimigo lança sobre nós. E se Adão não soube lidar com uma tentação, quanto mais nós em um mundo repleto de tentações. Só havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e hoje quantas estão sendo plantadas do mundo afora, e por onde passamos somos tentados a tomar deste fruto e comer. Então esta fidelidade que foi exigida de Adão, ela muito mais também é exigida de nós, que nós devemos então estar alertas, atentos, para nos tornarmos então mordomos fiéis, e não infiéis, como Adão foi na sua missão, no qual ele não cumpriu de forma cabal. Mas temos um exemplo bíblico de um mordomo fiel. Adão foi infiel no seu trabalho, mas temos um outro que foi fiel, José, o mordomo fiel. Gênesis 39, 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa,
e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, a história é bastante conhecida, né? José foi vendido pelos seus irmãos, chegou até o Egito, foi comprado por Potifar e foi colocado como servo na casa daquele homem. E aquele homem percebeu, depois de sua chegada, depois da chegada de José, o quanto a sua casa e os seus bens estavam prosperando. E aí, nesta confiança, ele deu tudo nas mãos de José, para que José cuidasse. Muito parecido com Adão. Deus deu tudo para Adão. Está aqui, Adão, jardim é teu. Dá o nome aos animais, cataloga aí as árvores, o que temos, frutos, o que serve, o que não serve, para alimentar-se. E aí Adão tinha todas essas obrigações e responsabilidades, mas só cuidado. Assim, Potifar deu tudo o que tinha, mas certamente algo que Potifar tinha, José não tinha liberdade para tomar para si, que era a esposa de Potifar. A sua esposa, a esposa era de Potifar, e José não deveria, em hipótese alguma, pensar em colocar a mão sobre esta mulher e fazer alguma coisa com ela. No entanto, a mulher foi usada pelo inimigo e foi lançar as suas teias, né, ou as suas garras contra José. Mas José, usando de sabedoria, correu daquela mulher, fugiu da presença daquela mulher. Talvez se Eva tivesse feito o mesmo, talvez se Adão tivesse feito o mesmo, a história seria diferente. Entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se ocorreu assim, Deus tem um plano maior, e foi assim que Deus escolheu que o plano acontecesse. Mas a nossa conjectura, os nossos pensamentos vão longe. Somos livres para pensar em outras possibilidades, se fosse diferente o acontecido. José aqui demonstra que diante da sua atitude, o acontecimento foi diferente. O resultado da sua fidelidade a Deus foi honra e glória e bênção maior sobre sua vida. Lá em Gênesis 41, disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Lembra, José foi comprado como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, um general lá do Egito, e depois de tudo que passou, de todo o sofrimento, dele ter sido preso, de tantas lutas enfrentadas, manteve-se fiel, mesmo diante da família, ou distante da família, mesmo distante de qualquer outra pessoa que pudesse cobrar dele essa fidelidade. Não necessitou que alguém o cobrasse fidelidade. Ele foi fiel porque ele cria em um Deus todo-poderoso, em um Deus que nunca abandonara. E ele confiava neste Deus, e por confiar neste Deus, Deus colocou ele em uma posição maior. Ele era apenas mordomo em uma casa, e depois de provado e aprovado, ele tornou-se mordomo do Egito, de toda a terra do Egito. Irmãos, esse foi um privilégio grandioso que José provou, mas muito maior será o nosso privilégio, se formos fiéis no pouco que Deus nos deu, fiel em nosso lar, em nossa família, fiel em nosso trabalho, fiel em nossa igreja, fiel com nossas amizades, com os nossos compromissos. Se formos fiéis,
Deus tem algo melhor a colocar sobre nós. Quer dizer, nos conceder para que cuidemos. Então sempre Deus nos dá provas para que sejamos aprovados, e uma vez aprovados, passamos para um patamar elevado, acima, e assim Ele quer fazer também com cada um de vós. Conceito bíblico de mordomia. O conceito bíblico da palavra mordomia fala da consciência que cada crente deve ter de que tudo o que possui vem de Deus, sendo ele apenas um administrador que prestará contas ao Senhor, que é fiel. Então, entender esse conceito vai nos fazer agir de forma coerente e correta diante do nosso serviço cristão. Então, eu entendendo que eu fui escolhido por Deus, separado por Deus, para cuidar das coisas que Deus tem confiado a mim, e a minha responsabilidade é ser fiel a Deus em tudo, em cada detalhe. E Deus promete que se eu for fiel em tudo, em cada detalhe, Ele me dobrará a porção, me dará uma porção dobrada. Então eu devo buscar esta fidelidade, porque quem me confiou tal bênção é fiel. Se Ele promete, Ele cumpre, e assim também eu devo buscar esta fidelidade. Qual é a base bíblica que nós temos da mordomia cristã? A base bíblica, primeiramente, é entender que Deus é dono de tudo. Nós não somos dono de nada, somos apenas administradores. Tudo é de Deus, até você é de Deus, você sabia, né? Tudo que temos, tudo que somos é do Senhor, então deve ser feito para a honra e glória dEle. Deus, Ele é o dono do universo. Aí em Salmo 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então, é muita falta de sabedoria, para não dizer outra coisa, né? Alguém bota na cabeça que Deus não existe. Deus não existe. Meu amigo, e como foi que tudo isso passou a existir? Ele prefere acreditar que houve uma explosão, dessa explosão surgiu uma ameba, essa ameba se transformou, virou no girino, o girino virou um sapo, o sapo virou um passarinho, o passarinho virou um cavalo, o cavalo virou um elefante. Esse rapaz é muita fé para acreditar na teoria da evolução. Não tem lógica, não há lógica nisso, do que acreditar que um Deus criou todas as espécies, macho e fêmea, e disse: crescei, multiplicai, povoai a terra. É muito mais simples crer na divindade de Deus, no seu poder. Eu lembro de um professor lá no seminário que ele dizia: olha, certa vez uma pessoa estava discutindo comigo sobre o Big Bang, né, a grande explosão que deu início a tudo. E eu perguntei a ele: olha, para haver uma explosão, é preciso haver uma detonação. E a pergunta é: quem apertou o botão? Você acredita numa explosão, tudo bem. Mas a minha pergunta é: quem foi que apertou para explodir? Então, se houve uma explosão, alguém precisou detonar. E essa detonação, se é assim que você crê, você tem que crer que existe um Deus, um ser, antes de tudo, que estava lá para apertar o botão. Se é assim que você crê, você tem que pelo menos ser no mínimo, inteligente, para poder entender que é necessário que alguém detonasse para haver uma explosão. Mas eles preferem viver no engano e dizer que Deus não existe. Mas cremos em um Deus que existe, e além disso, Ele fez tudo. Tudo que existe partiu dele. Deus também é dono do homem. Ele é dono do homem por direito de criação.
lá em João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus, ele tem direito sobre nós, porque ele nos criou, foi ele que nos fez, e dele somos. Em segundo lugar, ele tem direito sobre nós por preservação, direito de preservação. Mateus 5:45, que diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Este Deus que criou todas as coisas é o Deus que tem preservado tudo o que existe. Irmãos, se nós observarmos como é o sistema, como funciona o planeta, né? Uma porção de terra e água em um globo girando, sem nenhuma sustentação, tendo dia e noite. É tanta coisa que a gente poderia observar, fora da lógica humana, fora do que a gente entende. Como é que pode isso tudo funcionar desse jeito? Como é que a gente tem hoje um calendário e funciona, a gente conta os dias e acontece exatamente. A gente sabe as fases da lua, sabe quando é que a maré está alta, quando é que a maré está baixa. Como é que a gente aprendeu tudo isso? De onde vem esse conhecimento? Só pode vir do Senhor, irmão, que fez tudo organizado. Tudo que Deus faz é perfeito. E dentro dessa perfeição, nós não temos que questionar que só estamos vivos porque Deus é quem cuida de nós. Se Deus fizesse o sol se apagar, não duraríamos muitos dias. As plantas morreriam, nós começaríamos a morrer por falta de luz. Mesmo tendo luz artificial, ela não é suficiente. Então acabaria com a raça humana completamente. E se faltasse ar? Se Deus fechasse o ar, o oxigênio, da mesma forma, não duraríamos 3 minutos, estávamos todos mortos. Então Deus tem cuidado, e o cuidado de Deus, ele não é exclusivamente apenas para os salvos. O seu cuidado se estende a toda a sua criação. A sua criação, ela só está viva, ela só está ainda neste mundo, porque Deus está preservando. Vocês lembram quando na virada do ano de 99 para 2000, a virada do século, as pessoas diziam que o mundo ia acabar, aí muita gente tomou algumas atitudes, né, pensando em se esconder, se proteger, porque uma grande esfera, uma grande pedra ia cair na terra, explodir a terra, tudo ia acabar. E nada disso aconteceu. Por quê, irmãos? Porque Deus está cuidando de nós. Dias atrás, né, houve outro comentário parecido, né, de uma grande rocha, um meteoro, estava em rota de colisão com a terra, se desviou, por algum motivo, passou distante, não tocou na terra. E quem foi que fez esse desvio? Quem fez com que esse meteoro não acertasse em nós? Quantos meteoros estão vagando na galáxia, fora do nosso planeta, que poderia destruir a Terra em 2 pulos, né, em apenas um impacto? E no entanto, nós não somos atingidos por isso. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Então Deus tem direito sobre nós por conta desta preservação, por conta desse cuidado. Então, por que eu tenho que me rebelar contra Deus, questionar Deus, dizer que eu não estou satisfeito, que eu não aceito tal situação na minha vida, eu determino que Deus faça isso ou aquilo? Quem sou eu para determinar alguma coisa? O que Deus quiser me dar, eu estou de mão aberta para receber. Você esteja preparado para passar por situações difíceis na sua vida,
E cada situação dessa é para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para desenvolvermos uma vida espiritual mais avançada e que aproxima-se cada vez mais da pessoa de Cristo. Deus também tem direito sobre nós, seu direito de redenção. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus, ele tem um direito sobre nós como igreja. Lembra que a igreja somos nós? Não é esse prédio, aqui é o templo. A igreja somos nós. Deus tem um direito sobre a sua igreja. Por quê? Porque ele enviou o seu Filho a este mundo para dar a vida por nós, para derramar o seu sangue por nós, para morrer naquela cruz em nosso lugar. Então ele nos comprou com o seu sangue. Ele pagou um alto preço. O seu único filho teve que morrer para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, eis o motivo porque eu preciso me tornar um servo fiel e obediente a Deus, um mordomo fiel naquilo que Deus tem me dado, porque Ele tem cuidado de mim, porque Ele tem direito, porque Ele me criou, porque Ele tem direito, porque além de ter me criado, Ele me comprou, Ele pagou um preço por mim, um preço altíssimo. Então Ele tem direito. Eu, como servo, não tenho que escolher, não tenho que determinar, apenas aceitar a vontade de Deus e cumprir essa vontade em minha vida. Está disponível e pronto para fazer a vontade de Deus. O que será então que Deus espera dos mordomos dele? Se somos mordomos de Deus, o que Ele espera de nós? Veja aí o que aqui diz Jeremias 48:10, a parte A do versículo. Ele requer dedicação ao serviço. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Essa palavra é dura, né? Pesada. Maldito, condenado ao inferno. Uma palavra muito dura. Então, muito cuidado quando lançá-la sobre alguém. Só Deus tem esse poder. E ele está dizendo então que alguém que faz a obra dele de forma relaxada, sem compromisso, vem quando quer, quando tem vontade, faz quando quer, quando tem vontade, não está disposto a se sacrificar, não está disposto a se colocar à disposição do serviço que lhe é necessário que seja feito, essa pessoa pode se considerar maldita. Diante do Senhor, aos olhos de Deus, não é um servo fiel. Não tem feito a obra do Senhor com amor e gratidão. Antes, pode ser que faça por obrigação, mas precisamos, e Deus deseja, servos dedicados, servos que se dispõem ao serviço, que não escolhem o que fazer, se disponibiliza a fazer o que é necessário que seja feito. Irmãos, isso é muito visível, né, no nosso meio. Muitas vezes as pessoas precisam ser puxadas a orelha. Irmão, o que foi que houve que você não veio? Irmão, por que é que você não está devolvendo o dízimo? Irmão, por que é que você está faltando tanto culto? Irmão, por que isso, por que aquilo? Tem que ficar cobrando, questionando, enquanto eu sei a minha responsabilidade, você sabe a sua responsabilidade, e nós sabemos o que temos que fazer, o que Deus já fez por nós e o que nós temos que fazer por Ele. Irmão, não é hora de descansar não. Lá no céu nós vamos descansar. Lá no céu vai ter o tempo que Deus vai nos dar para o deleite, né, da glória de Deus, de nós podermos ouvir Deus falar conosco. Vai ter esse tempo de descanso. Mas enquanto estamos aqui na terra, irmãos, estamos em batalha, em guerra. Somos soldados no serviço de Deus. Você já viu algum filme de guerra? Você lembra nesse filme de guerra que você assistiu? O soldado dormindo? O soldado não dorme, cochila. Tira um cochilo ali e é outro vigiando, um vigiando o outro. É como alguém que está de plantão, de guarda,
eu não posso cochilar, eu não posso dormir, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar atento. Irmão, o inimigo não dorme. O diabo está dia e noite, vigiando cada um de vocês, dia e noite, esperando só uma brechinha. É isso aqui, olha aqui, onde é que está a brecha? E aí vai te tirar a motivação, a alegria, vai te tirar as coisas que te fazem servir a Deus. Para quê? Para que você fique cada dia mais frio, mais apático, e chega um dia de você não buscar mais o Senhor. Então esteja alerta, esteja esperto, esteja disponível. Quanto mais eu aprendo em Deus, mais Deus vai me usar para a sua obra, para a sua causa. Irmãos, como é interessante, né? Interessantíssimo, como o nosso trabalho, vou usar aqui o exemplo da igreja, o nosso trabalho na igreja nos ajuda até lá fora. Alguém que se envolve na obra de Deus, ele vai se aprender muitas coisas, e dentre estas, ele vai aprender a lidar com pessoas. E alguém que é comunicativo, que sabe lidar com as pessoas, sabe se comunicar, sabe enfrentar situações difíceis, ele vai se dar bem no trabalho, ele vai se dar bem na faculdade, ele vai se dar bem na escola. Então aquilo que nós aprendemos aqui, ele é funcional para todas as áreas da vida. Não pense que é só para a igreja não. Eu nunca vou pregar na minha vida. Pode ser que um dia, se você se esforçar e se dedicar e vier pregar, você pode ser usado por Deus na empresa para gerenciar a empresa. Imagina um gerente que não sabe falar em público, vai dar certo? Não dá, meu irmão. Você quer ter um cargo melhor na sua empresa, mas você não se envolve nas coisas de Deus. Como é que Deus vai te abençoar e te dar um cargo melhor lá, se você não é melhor aqui? Então o processo começa aqui é a nossa escola. É aqui onde nós aprendemos a fazer para o Senhor, e Deus nos abençoa para que nós façamos lá fora também, que também é para o Senhor. Então devemos entender essa dinâmica, como Deus nos dá oportunidades de crescer, de desenvolver, de nos tornarmos pessoas melhores. Mas para isso eu preciso me dedicar, eu preciso ser um servo dedicado. Além de ser um servo dedicado, Deus exige também do seu servo fidelidade. Fidelidade ao Senhor. 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmão, fidelidade ao serviço de Deus, fidelidade à obra de Deus. Deus sabe do teu coração. Lembra daquela passagem onde os primeiros cristãos vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos os recursos para que fossem divididos entre os que tinham carência, tinham necessidade, e fosse suprida a necessidade de cada um. Um casal tomou uma decisão: vamos vender uma propriedade nossa? Vamos vender a propriedade. Só que retiveram boa parte dessa propriedade, o valor, e entregaram uma parte aos apóstolos. Só que chegaram lá afirmando que o valor ao qual eles haviam vendido era aquele valor X que eles estavam entregando. E eles tinham retido uma parte. A propriedade era de quem? Deles. Eles poderiam vender por qualquer preço, não poderiam? Sim. Eles poderiam dar o valor que eles quisessem, poderiam? Sim. E qual é o pecado nisso, pastor? É que eles mentiram. Eles tentaram enganar o povo de Deus, tentaram enganar o Espírito Santo de Deus, e aí com isso pagaram com a própria vida. Ananias, qual é o nome da? Safira. Ananias e Safira morreram, foram fulminados, por conta de um detalhe. Não havia nenhuma regra, não havia nenhuma estipulação: venda e traga tudo para cá. Não era esse o pedido da igreja. Era que aquilo era feito de forma voluntária. E quem chegava ali e depositava aos pés, depositava com gratidão, com alegria, de poder fazer parte daquela obra. Não era para aparecer,
Não era para se mostrar que era uma pessoa boa porque estava contribuindo, não. Eles faziam aquilo por gratidão, em saber que Deus tem dado tudo a eles, e aquilo não necessitava para eles, e eles queriam ajudar quem estava necessitando. Mas Ananias e Safira se permitiram que o diabo colocasse em seus corações a falsidade, o engano, a mentira. E sabe, irmãos, quantas vezes nós caímos nessa mesma cilada? Queremos enganar os outros, contamos uma história bonita, quase todo dia passam aqui contando uma história bonita. Pastor, estou precisando de uma passagem para ir lá para Mossoró, e não sei o que, eu vim para cá atrás de emprego, estou perdido, não tenho nada. Essa história, irmão, quase todo dia passam aqui. Não caia nessa história não, que já tem uma gangue aqui no Aracati rodando, pedindo dinheiro de passagem. Já é uma gangue que tem aqui. Então, assim, alguns crentes têm agido, contando histórias mirabolantes para justificar o seu erro. Eu preciso assumir meu compromisso, eu preciso ser fiel ao Senhor, porque Deus é fiel para conosco. Deus não falta nenhum dia conosco. E por que é que nós faltamos com Ele? Deus espera que nós possamos agir com Ele, assim como Ele tem agido conosco. É o que Ele requer, é o que Ele espera do dispenseiro, é que ele seja encontrado fiel. Qual é a recompensa então de ser um servo fiel? Qual é a recompensa de ser um mordomo fiel? O mordomo fiel receberá do Senhor o bem-vindo. Mateus 25, 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, a recompensa que nós temos por ser fiel ao Senhor é o direito de uma habitação celeste. Imagina que grande privilégio. Nessa vida, nesse mundo em que nós vivemos, as pessoas trabalham anos e anos para poder conquistar o sonho da casa própria. E Deus está dizendo: olha, se você for fiel a mim, no pouco que eu te der, eu tenho uma morada para te dar, uma morada celestial, onde você habitará juntamente comigo. Que bênção maravilhosa, irmão. Que maravilha é a gente poder servir ao Senhor, e este Senhor sendo um Senhor fiel, um Senhor misericordioso, Ele nos conceder o direito de morar na casa grande. Aqueles filmes de escravos, né? Os escravos moravam nas senzalas, sofriam, dormiam sem cobertor, muitas vezes em cima de palha. E aqui a ideia é como se o Senhor daqueles escravos dissesse: olha, a partir de hoje, vocês vão dormir agora na casa grande. Deitem aqui nessa cama confortável, tome esse cobertor. E é isso que Deus tem a nos oferecer, irmão, o melhor. Às vezes a gente se apega às coisas desse mundo, achando que o melhor é isso, o melhor é aquilo. Mas o melhor é aquilo que vem da parte de Deus. E eu preciso confiar nisso. Às vezes a gente está tão apegado a esse mundo, que a gente não tem espaço para Deus derramar as suas bênçãos, porque estamos com a mão cheia de tranqueiras deste mundo. Mas nós precisamos esvaziar, liberar isto, para que estejamos com as nossas mãos limpas e prontas para receber as bênçãos de Deus. Então Deus tem bênção sem medida, que derrama do céu sobre nós, e dentre estas bênçãos, a nossa habitação celeste, que nos é garantida. Além disso, nós temos o muito obrigado do Senhor. Já pensou? Nós fazemos de tudo e no final ainda receber a gratidão de Deus. E como é que Deus expressa essa gratidão? Nos dando o direito de reinar no seu reino celestial. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a inacessível coroa da glória.
Nos tempos romanos, haviam competições. Essas competições aconteciam no Coliseu. Eram competições onde os homens faziam corridas. E no final desta corrida, aquele que chegava em primeiro lugar, recebia uma coroa. Essa coroa era feita de louro, folhas de louro. E essa coroa, quem ganhava, era dada a ele o direito de participar de uma festa que acontecia no palácio do rei. Então, só entrava no palácio quem estava com esta coroa. Aqui o texto está afirmando que Deus nos promete dar uma coroa, mas não é uma coroa como os romanos davam, uma coroa de louro que com o tempo murchava, as folhas secavam, caíam, perdiam o seu poder. Eles entravam apenas em uma festa e não mais em outra. A coroa que Deus está prometendo para nós, diz aqui o texto que ela é inacessível, quer dizer, ela nunca murcha, ela nunca se destrói, ela é perfeita. Essa é uma coroa de glória. Deus está nos dando não apenas uma coroa, mas está nos dando um direito de reinar com Ele, de sermos privilegiados em fazer parte do seu reino, não apenas fazer parte de uma festa, mas fazer parte de um reino, reinar juntamente com o Senhor. Recompensa de mordomos fiéis, recompensa se nós formos dedicados e fiéis ao serviço de Deus. É isso que Deus nos oferece, uma habitação e um reino para habitarmos. E por fim, concluindo, a mordomia cristã estabelece como verdade que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e concedeu ao homem o privilégio e a responsabilidade de administrar. Os homens não são donos, mas mordomos, que precisam ser fiéis. Como mordomos de Deus, devemos entender que tudo pertence ao Senhor e que Ele confiou a nós toda a sua criação. Devemos administrá-la para que o seu nome seja glorificado no céu e na terra. É necessário que saibamos que a mordomia é um princípio divino para abençoar nossas vidas enquanto vivemos aqui. A mordomia, preste atenção nessa frase, é um princípio divino para abençoar as nossas vidas enquanto aqui vivemos. Portanto, se formos bons mordomos, seremos recompensados pelo justo juiz naquele dia. Se não, sofreremos o dano por nosso desprezo à administração aos bens temporais e espirituais. Vivamos, pois, certos de que, como dispenseiros, devemos ser fiéis. Lucas 12:43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Que o Senhor breve virá, pois assim cremos, Ele possa nos encontrar em fidelidade, em obediência, cumprindo o seu chamado para as nossas vidas. E se você, meu irmão, meu amigo, que nos ouve essa noite, através dessa palavra, entende que Deus está nesse momento te chamando a um compromisso, a uma vida dedicada, a não ser apenas ouvinte, a estar aqui apenas assistindo o culto. Você é confrontado e convidado a não ser apenas ouvinte, mas fiel praticante, para que então estas bênçãos que Deus tem prometido recaia sobre você, sobre sua vida, sobre sua família. Se você deseja isso, baixe sua cabeça agora, vamos orar com Deus, e assim você puder fazer a sua confissão de fé. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o Teu nome. Neste momento, ó Pai, reconhecemos o Teu senhorio, o Teu poder, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é dono de tudo e de todos, e que neste momento, ó Pai, o Senhor chama a nossa atenção para um compromisso de fé,
a não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas fiéis praticantes, assumir o nosso compromisso como mordomos para cuidar das coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. Sejamos fiéis mordomos de nossa família, nosso trabalho, da igreja na qual estamos inseridos, que assim, ó Pai, o Senhor nos use por onde quer que formos, para que assim, ó Pai, o Teu nome seja exaltado e glorificado. E um dia, ó Pai, ao nos encontrarmos com o Senhor pessoalmente, tenhamos a alegria de ouvir da Tua boca: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar nesta noite, se alguém que ouvir essa palavra gostaria de firmar um compromisso com Deus. Eu quero ser um servo fiel de Deus. A partir de hoje eu quero mudar a minha vida, eu quero viver para Deus, para que então eu possa provar desta graça, provar das reservas de Deus, daquilo que Deus está preparando para o futuro. Eu quero fazer parte deste reino, eu quero habitar com Deus. Se alguém nessa noite gostaria de fazer sua confissão de fé, entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Qualquer pessoa que sinta no seu coração o desejo de se devotar a Deus, este é o momento. Pode levantar a sua mão, eu estarei orando por você. Mas eu faço esse apelo não somente para os não crentes, mas faço também para esta igreja. Reflita, meu amado irmão, sobre a sua vida cristã. O que você tem feito da sua vida? Como você tem produzido para Deus? Como você tem frutificado? Se você tem sido fiel, Deus espera encontrar-te fiel. E agora é o momento de um compromisso. Não sei se você, por algum motivo, esfriou, parou de praticar aquilo que agrada ao Senhor. Este é o momento de voltar em um compromisso de fé. Senhor, daqui por diante, serei fiel a Ti, estarei presente, farei a Tua vontade, ó Pai, pois assim é o meu desejo, no fundo do meu coração. Alguém essa noite gostaria de fazer um voto com Deus, de buscar uma fidelidade maior com o Senhor? Levante a sua mão. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Tu sabes, Senhor, que todo o poder vem de Ti, que o Teu Santo Espírito nos convença, Senhor, do que nós temos sido falhos, onde temos sido falhos, para que então, ó Pai, firmemos um compromisso maior com o Senhor. Não sejamos, ó Pai, apenas ouvintes da Tua palavra. É muito bom chegar aqui, ouvir e voltar para casa e nada acontece em nossa vida. Continuamos a mesma pessoa, com as mesmas falhas, os mesmos pecados, as mesmas negligências, mas é necessário, ó Pai, haver um confronto. É necessário nós confrontarmos com nós mesmos, entendendo, ó Pai, que temos falhado, e na busca pela Tua presença, em fazer a Tua vontade, eu preciso, ó Pai, condenar o velho homem que ainda surge em minha vida, para que então o novo homem possa tomar conta de mim, e eu possa então, habitado pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, viver na Tua presença, para o louvor da Tua glória, Te servindo com fidelidade, com honestidade, cumprindo o Teu chamado. Pois assim, ó Pai, eu rogo por cada um aqui presente, que o Senhor, com a Sua santa mão poderosa, estenda sobre nós e derrame esta graça, nos concedendo, ó Pai, o revigoramento, o restabelecimento do nosso compromisso contigo. Que a nossa fidelidade ao Senhor seja acima de tudo, e eu não troque o Senhor por nada. Que na minha vida, ó Pai, eu busque a Tua presença dia após dia. Assim eu Te louvo, Te agradeço e peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.